Prezados ouvintes, na última semana, o governo do estado do Rio de Janeiro protocolou seu pedido de adesão ao novo regime de recuperação fiscal. Mas você que acompanha nosso podcast sabe o que é o regime de recuperação fiscal? Sabe como chegamos nesta situação e como essas questões interferem no seu dia a dia? No programa de hoje, o deputado Luiz Paulo se dedicará a responder essas perguntas, além de falar da importância do papel do Estado durante esse processo de negociação, não se rendendo aos caprichos e exigências descabidas da União. É função de todos os gestores fluminenses defender os interesses do Rio de Janeiro. Meu nome é Ramon Melo e esse é o podcast RJ em Debate. Sejam muito bem-vindos ao nosso bate-papo dessa semana. Deputado Luiz Paulo, começando mais uma semana. Bom, é verdade. E nesse podcast vamos aprofundar, o que será para o Estado do Rio de Janeiro e seu funcionalismo público e também para as contas públicas, esse novo regime de recuperação fiscal que se avizinha. Olha, deputado, tema extremamente importante, que o senhor é um grande conhecedor, e essa é uma grande oportunidade também para que o senhor explique para todos os nossos ouvintes o que é, de fato, o regime de recuperação fiscal. Ramon, em setembro de 2017, o governo do Estado, naquela época era governador o Pezão, o Estado estava quebrado, liquidado, na lona. Não pagava nem o funcionalismo público. Tudo paralisado, educação, saúde, enfim, os serviços públicos de uma maneira geral. Então, o governador Pezão acatou uma proposta da União que não quis fazer intervenção no Rio de Janeiro, porque teria que chegar aqui com um caminhão de dinheiro na ordem de uns 20 bilhões de reais, e não tinha. Então, resolveu produzir um regime de recuperação fiscal, que ia durar 3 anos, prorrogáveis por mais 3, e que tinha 2 premissas básicas. Já que a crise era uma crise fiscal, esse plano tinha propostas, quer seja na área da redução de despesas, quer seja na área de aumento de receitas. Agora, com a visão do Tesouro Nacional, sempre foi profundamente fiscalista, o que o Estado tinha de benesse nesse plano era deixar de pagar o serviço da dívida por 3 anos, apesar que ia continuar a correr juros e correção monetária sobre ela. Era a única benesse do Estado. E contra o Estado, tinha uma proposta de arroxo em relação aos salários do funcionalismo, absolutamente fora de propósito, como o funcionário público fosse o responsável pela crise que o Estado estava enfrentando. Ocorre que esse regime, os 3 primeiros anos, se extinguiu em setembro de 2020. E o Estado considerou que a renovação era automática por mais 3. Mas o Tesouro Nacional discordou disso e achou que tinha que começar uma nova negociação. Entrou em campo o TCU para manter o regime por mais algum tempo. E depois achou que era o Tesouro que devia definir essa questão. Para finalmente entrar em cena, por propositura do Estado, o Supremo Tribunal Federal e o ministro Toffoli, em 2 medidas liminares, manteve o Estado no regime de recuperação fiscal de 17, até que fosse regulamentada a legislação criada pelo Congresso Nacional para criar um novo regime de recuperação fiscal. Aí não somente para o Estado do Rio de Janeiro,
para qualquer unidade da federação que tivesse as condições precárias que está o Rio de Janeiro para também entrar nesse plano. E aí vai começar um novo episódio que nós vamos aqui conversar, que é o novo regime de recuperação fiscal. Mas, deputado, talvez seja importante a gente dar um passo atrás. O que originou a necessidade da entrada do Estado do Rio de Janeiro no regime de recuperação fiscal? O que gerou não foi uma vertente só, foram muitas vertentes. Gestões incompetentes, a corrupção, excesso de empréstimos para ser colocada em obras gigantescas e superfaturadas, como, por exemplo, a extensão da linha 1 do metrô, né, esse que a gente chama linhão, né, entre tantas outras, que levou o Estado a um endividamento com a União brutal, na casa dos 180 bilhões de reais. Aliado a isso, né, a posição da União, o Estado começou a não pagar o serviço da dívida, ela começou a sequestrar os recursos do Tesouro. Sequestrando os recursos do Tesouro, evidentemente, não se teve mais dinheiro para pagar folha. E isso gerou, né, uma posição de total inércia do Estado para atender a população fluminense. Então, o governador, à época em exercício, porque o Pezão estava doente em tratamento, que era o Dornelles, fez um decreto de calamidade pública financeira. O primeiro decreto de calamidade pública financeira feito por um Estado nesse país. Até porque até então só se fazia decreto de calamidade pública para o enfrentamento de desastres naturais. Ora, então, esse descalabro administrativo, a corrupção, a má vontade da União com o Estado do Rio de Janeiro, a forma quase grotesca como a União se apropria dos recursos dos estados, inclusive do Rio de Janeiro, não volta para o Rio de Janeiro nem 20% de tudo que é arrecadado aqui, volto a dizer, nem 20%. Né? Então, isso tudo levou a essa situação de insolvência. Eu garanto a você que o único culpado foram os gestores. O mais inocente disso tudo é o funcionalismo público, que entra no que se torna funcionário, hoje em dia, praticamente todos por concurso público, com regras de trabalho e salários previamente definidos. E hoje, o servidor público não tem reposição salarial há mais de uma década. Os concursos públicos estão altamente prejudicados. O regime previdenciário, o seu fundo financeiro está quebrado, tem que ser suplementado pelo Tesouro Nacional, porque houve segregação de massas de um regime único. Foi feito dois, um para ficar com os funcionários antigos, que não tem renovação por via de consequência, não alimenta o sistema financeiro, e outro previdenciário, que são os concursados novos, que está em azul. Então, isso tudo foi um mote que nos levou até aqui. E, aliado a isso, um descuido muito grande nas receitas, quer seja um nível de sonegação brutal e um excesso de incentivos fiscais. Por isso, eu continuo dizendo, toda crise fiscal é de receita e de despesa, mas a do Rio de Janeiro é muito mais uma crise de receita do que de despesa. Perfeito, deputado. Agora, vale a pena lembrar também desse período que foi vivido no estado do Rio de Janeiro, por ocasião da primeira adesão a esse regime de recuperação fiscal. O ouvinte há de lembrar que a própria Assembleia Legislativa foi invadida por manifestantes. O senhor esteve nessa linha de frente, intermediando o diálogo entre a Assembleia e os próprios manifestantes.
Fala para a gente um pouquinho do que aconteceu naquele período, mas também das vitórias que o seu mandato conseguiu em defesa dos próprios servidores públicos. Ramon, veja só. Naquela oportunidade, a Assembleia Legislativa ficou praticamente 3 meses sitiadas, quando o governo do Estado mandou para a Assembleia o que nós denominamos de pacote das maldades, que visava guilhotinar o servidor público. E lá, o mandato conseguiu algumas vitórias, uma no próprio Tribunal de Justiça, em relação ao percentual de desconto que queriam fazer no sistema previdenciário. A segunda, na questão específica também de se acabar com os triênios, né? E mais ainda, na extinção de instituições públicas extremamente importantes que o governo queria fazer, como, por exemplo, a Fundação CID, o nosso mini IBGE, que tem uma importância estratégica muito grande em termos de planejamento, de banco de dados. Então, foi uma luta muito oportuna, né, para que a gente entrasse num regime, mas com dignidade. E por que entrar? Porque não tinham dinheiro para pagar o serviço da dívida. E se sequestrasse os recursos do Tesouro, não teria mais dinheiro para pagar pessoal. Então, ter esse equilíbrio e visualizar que o servidor público é um agente importante das políticas públicas e, ao mesmo tempo, não perder o regime é uma grande dificuldade, né? Porque, de um lado, tem os algozes querendo, né, com a sua política fiscalista, construir o que eles chamam de um Estado mínimo. E, de outro, tem os excessos, né, que sempre acontecem, daqueles que não querem nenhum diálogo. E num processo democrático, como eu defendo que a gente continue a viver nesse país, há que se conversar muito, né? Tentar mediar, fazer esse equilíbrio de força, tentar a melhor população e na melhor solução, visando o bem-estar da população fluminense. Deputado, e é exatamente sobre isso, e agora olhando para frente, agora já no segundo semestre, que vai ser discutido novamente esse novo regime de recuperação fiscal. O que a gente pode esperar das instituições? Essa negociação, mais uma vez, com a União. E também dizer para os nossos ouvintes, deputado, será que vem um novo pacote de maldades? Ramon, vamos primeiro entender como isso tudo vai se dar. No dia 26 de maio, foi uma quarta-feira, o governo do Estado, conforme definido na Lei Complementar Federal 178 de 2021 e no Decreto Regulamentador 10.681 de 21, entregou ao Ministério da Economia, ao Tesouro Nacional, o pedido de adesão ao novo regime de recuperação fiscal. Então, formalmente, ele fez o pedido, no prazo certo, porque esse prazo está vencendo em 31 de maio, exatamente nesta segunda-feira. Ora, então foi entregue dia 26. A União tem 30 dias para dar essa resposta, se acata o pedido de adesão ou não. No meu entendimento, terá que acatar, porque o Estado demonstrou que está em situação ainda de grande dificuldade. E espera-se que ele, no máximo, entre 10 e 30 dias, a União responda. Então, vamos imaginar que até o dia 1º de julho, todo esse procedimento está concluído. A partir daí, teremos 6 meses, conforme já definido pela Lei Complementar 178, 6 meses para negociar um novo regime de recuperação fiscal.
isto é, fazer o diagnóstico da nossa crise fiscal, projetar cenários para os próximos 9 anos, porque esse novo regime não é de 3 anos, é 2021 para negociação e começa a contar a partir de 2022. Né? Depois, propor medidas e fazer novas projeções de cenários, sempre interagindo com o Tesouro Nacional e o Ministério da Economia. Então, tudo isso demorará 6 meses. E isso terá que ser entregue no finalzinho de dezembro para a manifestação do Ministério da Economia. Então, eu imagino que a partir de 1º de janeiro de 2022, esse plano possa estar homologado. E entre as questões que estarão nesse plano serão exatamente as proposições, né, os projetos de leis que serão encaminhados à Assembleia Legislativa. E dentro desses projetos de leis, né, evidencia-se que algumas maldades virão. Basta que nós possamos ler o famoso 4 em 3, previsto na lei complementar e detalhado no decreto 10.681, nos seus artigos 12 e 14. Então, se eu for lá ao artigo 12, que é o primeiro, diz o decreto que regulamenta o novo regime que de 4 condições teremos que aprovar 3. A primeira condição qual é? Aumentar a idade da aposentadoria, para que ela fique nos mesmos patamares do que já foi aprovado na reforma da União, na reforma das idades mínimas da União, 62 e 65 anos. E aqui no Rio de Janeiro, as idades de aposentadoria estão definidas na Constituição do Estado. Então, para mudar isso, tem que ser por emenda constitucional, o que é uma dificuldade, né? Porque são 2 turnos, 42 votos em 70. Então, essa é a primeira grande questão. A segunda é as alíquotas progressivas para quem seja funcionário, né? Mas principalmente também nativos e pensionistas. Hoje a nossa alíquota já está bastante alta, 14%. Mas 14% para todos, exceto quem ganha menos de R$6.000. A nova propositura não é assim. Tem um escalonamento que vai de 7,5% para quem ganha entre um salário mínimo e R$2.000 e chega a 22% para quem ganha mais de R$39.000. Evidentemente, tem aí algum grau de justiça, porque é escalonado, não é linear. Mas, de qualquer jeito, hoje, quem não é aposentado que ganha menos de 6.000 não tem desconto nenhum, passará a ter. Será 7,5%, 9, 12, 14, a escadinha. Então, é um segundo grave problema. Terceiro, que está já definido, já temos leis específicas para isso, está cumprido, é que o direito à pensão do cônjuge falecido seja proporcional à faixa etária de quem vai ter essa pensão. Mas isso nós já fizemos essa lei, não tem problema. Então, na verdade, dos 4 itens, temos um já aprovado. Então, não precisamos aprovar 3, precisaremos aprovar 2. Mas, evidentemente, isso terá que ser negociado antes de chegar pelo chefe de todos os poderes. Não é só o poder executivo.
Aí, se você for para o artigo 14, tem mais exigências. Novamente, de 4, teremos que aprovar 3. A primeiro é acabar com o triênio, novamente. Acabar para frente, para trás é direito adquirido. Quem já conseguiu o triênio está com direito adquirido, mas para frente acabaria. A segunda questão é que os planos de carreira não poderão ter somente progressão vertical por tempo de serviço. Terá que entrar um ingrediente de mérito. E não será mais possível converter licenças e abonos em pecúnia, para quem não tirou as suas licenças. E o quarto nós já cumprimos também, acabar com as incorporações de chefias. Isso a gente fez em 96, quando fala a gente, o Estado. Né? Então, claro que tem aí uma série de maldades em relação às despesas, mas tem outras também em relação à receita. Né? E essa, para mim, são até mais fáceis. Né? Mas reduzir, por exemplo, em 3 anos, 20% dos benefícios fiscais concedidos. Mas tem outras exigências mais técnicas. E o que é a favor do Estado? E por que o Estado precisa aderir a esse plano? Muito funcionário, muitas pessoas, então, o Estado, se o plano é ruim, não entra. Mas não tem saída. Eu queria aqui dar 2 números. É sempre ruim falar em número. Né? Mas eu diria assim, se o Estado do Rio de Janeiro ficar fora do regime de recuperação fiscal, nos próximos 3 anos, terá que pagar de serviço da dívida da União 63 bilhões, Ramon. 63 bilhões. 63 bilhões é mais do que o orçamento de um ano do Estado, que está na ordem de 60 bilhões. Olha o tamanho. Se tiver que pagar isso em 3 anos, né? Imagina que seja 20 bilhões por ano, fecha porque não tem mais dinheiro. Não vai fazer nada. E se a gente entrar nesse plano, nós vamos pagar o serviço da dívida em 9 anos, subindo uma escadinha. Cada ano a gente vai pagar 11,12% do total do serviço da dívida. Então, nós vamos pagar nesses 3 primeiros anos 9 bilhões. 9 bilhões. Ou seja, uma média, para fazer média, 3 bilhões por ano. É 1/7 do que pagaríamos se não entrássemos nos planos. Esse a única atrativo é esse. Porque senão você subjuga o Estado, né, as forças da União, a fiscalizações sucessivas. Você tem vedações de não poder ter mais concurso público, né, o que é lastimável. Tem vedação de não poder ter reposição salarial. Mas, ao mesmo tempo, tem uma lei complementar 181 federal, que saiu recentemente, que diz que essas vedações de não ter concurso público, não ter plano de carreira, não ter reposição salarial, podem ser afastadas caso, nesse plano que você vai construir em 6 meses, lá conste esses afastamentos, evidentemente, com os seus custos e com as receitas necessárias para enfrentar cada um desses tópicos. Então, com esse esclarecimento, eu acho que fica claro, novamente, que precisamos entrar no regime de recuperação fiscal. Agora, como fazer para que o culpado disso, a guilhotina, não seja na cabeça do funcionário público e nem na prestação do serviço à população fluminense. Essa que é a questão básica de equilíbrio. Agora, que no ano de 2022, quando isso for votado, né,
se for votado, ou mesmo em 2021, porque algumas medidas terão que ser votadas antes, claro que a Assembleia Legislativa será o palco de todas essas contradições. Porque o palco das contradições não é de quem envia, é na hora das votações. E estaremos, mais uma vez, tentando buscar as compreensões e uma saída boa a favor da população fluminense. Perfeitamente, deputado. E com isso, duas certezas. O plano de recuperação fiscal atinge não só os servidores, mas toda a população do estado do Rio de Janeiro. E a segunda certeza é que o seu mandato vai estar sempre em defesa das pessoas. Olha, muito obrigado por esse bate-papo. E esse foi mais um podcast RJ em Debate. Fiquem agora com o quadro Bola Dentro e Bola Fora. Temas de destaques positivo e negativo na análise do deputado Luiz Paulo. A bola fora de hoje vai para o governador Cláudio Castro. Talvez, fruto da sua inexperiência, ele, quando anseia de fazer uma reforma de secretariado, ele quebra todos os protocolos e, além do mais, deixa as pessoas em grande dificuldade. Porque um cidadão vira secretário não no Diário Oficial, mas nos jornais do nosso estado. E aí, 48 horas depois, estão exonerados, não no Diário Oficial, na imprensa do estado. Isso é uma exposição profundamente negativa. Todo dia tem 1, 2 nomeados secretários, e que não acontece. Tem 1, 2 que mudam de área e também não acontece, né? Então, isso é fruto de uma experiência e uma exposição muito negativa. Mostra um governo que está se iniciando sem rumo. Então, para governo sem rumo, só tem uma bola para ser dada. Bola fora. Eu queria aproveitar a bola dentro para prestar uma homenagem ao nosso querido sambista, Nelson Sargento, que, além de grande sambista, de excelente músico, de excelente compositor, também passou pela vida como ator, como pintor, e tudo com muito sucesso, com muita altivez. Viveu entre nós durante 96 anos, mangueirense do coração, vascaíno, né? Por onde passava era admirado, nunca deixou a sua mangueira, lá fincou raiz e lá ficou. É uma perda irreparável para todos nós. Lamentamos que ele tenha partido, mas Nelson Sargento, além de deixar legados e saudades, se juntará a tantos outros que já foram nesses períodos tão duros que nós estamos vivendo. Obrigado a todas e todos pela audiência e até a próxima semana.